Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Amém? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. O título da nossa ministração nesta manhã é Saul e os efeitos geracionais de suas decisões. Ou seja, no que as ações de Saul determinaram o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos e das gerações que daí se seguiram. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração de uma maneira muito forte, porque muitas vezes não entendemos o propósito de Deus para nós. Muitas vezes insistimos em erros que nós sabemos que cometemos, continuamos agindo da mesma forma errada, mesmo conhecendo a palavra de Deus, achando que isso não tem efeito maior do que um arrependimento, e que ao final eu já confessei minha vida ao Senhor Jesus, estou salvo mesmo. Isso só vai determinar minha posição lá no reino, mas no reino eu já estou, e não quer dizer isso. E mais, o que a gente faz tem um efeito para além de nós e afeta não só a sociedade de uma forma geral, mas vai determinar como será a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e as gerações seguintes. Nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus de gerações. No texto áureo nós vemos que ele falou que estabeleceria a aliança dele entre a família ali de Abraão, as famílias, entre dele faria nações, reis procederiam deles, diz no 6, e que a descendência dele, haveria uma aliança de Deus com a descendência dele no decurso das gerações. Então geração não é um termo novo quando a gente trata do tema Deus, quando a gente fala das coisas de Deus. Deus é eterno, Deus age de eternidade em eternidade. O que hoje para nós é presente foi gerado no coração de Deus na eternidade passada, e o que vai acontecer na nossa vida também, o que é nosso futuro, já foi gerado no coração de Deus. Deus vê além, Deus tem projeto para as eras, e esse projeto de Deus passa através de nós. E não tenha dúvida que você também já é fruto do que foi escolhido muito atrás. Pessoas vão vivendo muitas vezes sem dar conta de que a sua vida aqui hoje vai repercutir em muitas outras vidas lá na frente, e não tem a responsabilidade, mesmo sendo crente, de agir de uma maneira com visão espiritual. O problema é que muitas vezes a pessoa se acha crente e não é, ou a pessoa é um crente almático, carnal, que não vê espiritualmente nada, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Isso faz com que um crente com alto conhecimento intelectual seja totalmente carnal, e às vezes um crente que mal sabe ler seja altamente espiritual, porque a visão espiritual é que define o nosso caminhar, é o que nos faz perceber o que acontece à nossa volta e nos mostra o caminho a seguir. Porque se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, se eu não tiver visão para ver o caminho de luz, continuarei caminhando no caminho das trevas. E aí nós temos que entender isso, que o propósito de Deus não é apenas para este momento, mas é para se perpetuar nas eras, é para alcançar a mim hoje, aos meus filhos, aos meus netos e às gerações que virão depois de mim, que depois de vocês virão. Sua vida
não se resume a você. É um profundo egoísmo você achar que o mundo gira em torno de você. Eu aprendi quando eu me converti que conversão era entregar a direção da vida ao Senhor. Inclusive me lembro do Porta do Reino, quando eu estudava a Porta do Reino, logo que eu me converti, que estava sendo discipulado até para o batismo, que havia um desenho, que havia uma cadeira, tipo um trono, e havia eu sentado, e todas as coisas geradas do homem, o eu, e tudo gerando em torno dele, família, dinheiro, trabalho, Deus. E que conversão era sair do trono e permitir que Deus reinasse sobre nós. Mas tem muita gente que tomou o trono de Deus, voltou a sentar na cadeira e quer fazer Deus seu súdito, ao invés de ser súdito de Deus, render-se completamente a Deus. O que nós vemos na Bíblia no passado não é mera história, não é um fato que está lá somente para nos entreter. O que está na Bíblia se aplica a nós hoje. A palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo fala que toda escritura ela é divinamente inspirada, Pedro, e apta para ensinar, né? Para admoestar, para encorajar. Então a palavra de Deus ela tem sentido, tudo que está na palavra está aí para ser aplicado, deve servir de exemplo e de alerta para todos nós. Por isso eu trago a vida de Saul hoje para nos servir de alerta, nos servir de exemplo, para que nós entendamos as consequências das nossas ações sobre a nossa vida e sobre a nossa posteridade. Deus tinha um projeto na vida de Saul. Diga assim: Deus tinha um projeto na vida de Saul. Deus deu a Saul todas as oportunidades. Deus deu a Saul todas as chances de escolha. Deus não tratou Saul diferente do que tratou Davi. Davi não era o queridinho de Deus. Saul poderia ter sido o queridinho de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se nós acreditássemos que Ele faz acepção de pessoas, eu iria dizer: Saul era um enjeitado. Deus criou Saul para que ele sofresse. Deus criou Saul para Saul ser degrau para Davi. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ou então a palavra de Deus não é a verdade. Então, se Saul foi colocado ali, Deus queria que Saul vencesse. Deus queria que Saul prosperasse. Mas não foi assim que aconteceu. Mas a culpa não foi de Deus. A culpa foi das escolhas que Saul fez. Vamos lá. Quem era Saul? Primeira coisa, Saul significa pedido a Deus. O nome Saul significa pedido a Deus. Ele foi desejado, ele foi fruto de oração da família dele, dos pais dele, que pediram ele a Deus, e Deus o deu à sua família, e os pais dele colocaram o nome dele Saul, pedido a Deus. Saul estava dentro dessa promessa de Gênesis 17:7, porque ele também era filho de Abraão. Saul tinha toda a herança de Abraão para ele, a herança que ficou para Isaac, e a herança de Jacó. Afinal de contas, Saul era filho de Raquel. Saul era filho de Raquel, a amada de Jacó. Jacó teve 2 filhos, vocês sabem da história. Jacó queria casar com Raquel, Labão enrolou ele casa com Lia primeiro, depois ele casa com Raquel. Raquel não tem filho, ele espera durante muito tempo para que Raquel tenha um filho. Era o desejo de Raquel ter um filho com Jacó, e não acontecia, até que um dia nasce José, o primeiro filho, depois nasce Benjamim, e é da tribo de Benjamim que veio Jacó. Portanto, a herança de Israel, a herança de Abraão estava sobre ele. Outra coisa que acontece, que a gente precisa entender, é que
Saul não foi uma escolha do povo, e esse é o primeiro ponto da nossa ministração. O povo pediu um rei, Deus escolheu Saul. Primeiro ponto da nossa ministração. O povo pediu um rei, ponto. Deus escolheu Saul. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 8,5. Há uma ideia errada de que o povo pediu Saul, mas o povo pediu um rei. Quem escolheu Saul foi Deus. 1 Samuel 8,5. E aí nós vamos ler a sequência. 1 Samuel 8,5. E lhe disseram: vê, já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos para, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Verso 22. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, ou seja, a voz do povo, e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Então o povo pede um rei. Deus disse: tudo bem, atende a ele, eu vou dar um rei para ele. 9:1 a 3. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bem. Você já vê logo aí que Deus começa falando das gerações, do que estava para trás de Saul. Deus não esqueceu quem estava antes. Deus mostra que ele tinha uma linhagem. Deus trabalha com linhagem, Deus trabalha com gerações. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Verso 3. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um moço, dispõe-te e vai procurar jumentas. Olhe como Deus faz. Verso 15, 16 e 17. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelara a Samuel dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Então a gente vê aí claramente que Samuel não sabia quem iria ungir. O povo pediu, Deus disse: atende, mas não fala de imediato. Saul sai para procurar as jumentas que tinham se perdido. Um dia antes, Deus fala para Samuel: ó, vai chegar aqui alguém e eu vou lhe indicar essa pessoa para ser ungida como rei. Na hora que Saul chega, Deus diz: é esse que é meu escolhido, esse que eu disse para ser ungido. E Samuel vai então e toma as atitudes. 1 Samuel 10:1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Verso 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei. Saul era projeto de Deus. Saul foi escolhido por Deus. O povo pediu um rei, Deus escolheu Saul. Então nós vamos, começando por aqui, parar com essa história de achar de que Saul foi um aborto do destino, um acaso. Não, ele foi escolhido. Não há nada que aconteça neste universo que não esteja sob o controle e a direção do nosso Deus. Eu aprendi de uma maneira muito dura, muito dura, porque a tendência da gente é achar que Deus
reina nos céus e o demônio, o diabo, Satanás, reina nas trevas, no inferno. Mas Satanás não reina em lugar nenhum, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Não existem dois reinos: o reino de Deus, o Deus bom, todo-poderoso, e o reino de Satanás, o Deus do mal, o Deus maligno, porque até os demônios se submetem ao Senhor, porque Deus reina sobre tudo e sobre todos, e não tem coisa alguma que esteja escondida e oculta ao Senhor. Deus é Deus até no inferno. E ainda, segundo a palavra de Deus, quando Jesus Cristo morreu na cruz, tomou a chave da morte do inferno e expôs todas as coisas, para dizer que o diabo não tem poder nem na casa dele, nem na casa dele ele tem as chaves, e se ele não tem a chave, lá ele não reina, lá ele não domina. E tem mais, Filipenses 2 diz que diante do nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos daqueles que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, significando aí que todos se prostrarão. Deus é Deus sobre todas as coisas, em todos os lugares. Não tem nada que o Senhor não possa tocar. Então tudo está no controle dele, tudo é o Senhor que manda. Deus reina sobre todas as coisas. Deus não é um passageiro no trem da eternidade, é o Senhor que dirige, que conduz, é o Senhor que determina os rumos, é o Senhor que escreve a história. É Deus que sustenta todas as coisas com o seu poder. Ele mede os oceanos com a palma da sua mão, mas Ele também é o mesmo que vê todas as coisas. Tudo está nu e patente diante dos olhos dele. Esse Deus Todo-Poderoso nos chama de amigo. Ontem foi o dia do amigo. Recebi algumas mensagens e me lembro que quando eu recebi uma de Janaína, que não está aqui hoje, eu respondi para ela dizendo assim: olha, amigo é algo muito importante, porque amigo nos lembra a cruz, nos lembra de Jesus, porque Ele, sendo Deus, nos chamou de amigos, e no momento que nos reconcilia um com os outros, nos torna amigos um dos outros. Por isso, ser amigo é altamente nobre, é espiritual, é divino. Então o Senhor nos conhece e nos chama como amigos. Não temos um Deus sádico, mas um Deus amigo. Esse Deus não era sádico para dizer: vou criar Saul, para botar ele no trono, para depois tirar ele e botar Davi. Eu só quero que ele sofra lá, eu só quero que ele fique angustiado, porque ele vai ficar sabendo que eu ungi um outro rei quando ele já era rei. Eu quero que Saul sofra. Deus não é assim. A gente tende a colocar a culpa dos nossos sofrimentos em Deus, mas a culpa dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos é nossa. O que nós passamos é fruto das escolhas que fizemos, e muitas vezes vamos repercutindo, vamos reproduzindo os erros das gerações passadas. Às vezes nós repetimos condutas que achamos erradas, vamos fazendo e vamos repetindo os erros das gerações passadas. Não temos um Deus que intenta o mal, bote isso na sua cabeça, mas que tem para nós pensamentos de bem. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem, não de mal, diz a palavra do Senhor. Por isso é que Deus escolheu Saul para um projeto amoroso, para um projeto eterno, para ser bênção para o povo, para reinar sobre aquele povo, para experimentar nele e através dele a bênção de Abraão. Saul era também filho de Abraão. Nós vimos, da tribo de Benjamim, ele tinha a promessa de Abraão na vida dele. Não foi o povo que escolheu ele, foi o povo que pediu um rei. Deus diz assim: olha, esse cidadão aí que é rei, ele foi pedido desde o ventre da mãe a mim, e hoje eu coloco ele na mais alta posição no reino. Entenda, não há peça sobrando no tabuleiro de Deus. Você não é uma peça solta, você não está ali por acaso, você não está aqui por acaso. Saul não era apenas um degrau para Davi. Você não está vivendo uma vida sem sentido. Você não está aí. Tem gente que, porque não conseguiu
descobrir ainda o projeto de Deus em sua vida, acha que Deus não tem projeto em sua vida, mas Deus tem projeto. Você que não conseguiu ver, porque as coisas de Deus têm que ser discernidas espiritualmente, não é da maneira que você acha. Mas uma coisa eu lhe digo: você foi escolhido por Deus para o cumprimento de um grande projeto, assim como foi Saul escolhido para ser um grande projeto. Eu quero lhe falar do segundo ponto dessa ministração. Grave isso: o reinado de Saul era para ser eterno. O reinado de Saul era para ser eterno. Como, pastor? Eu nunca ouvi falar disso. Eu ouço o tempo todo dizer que Jesus é filho de Davi, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu quero lhe dizer, sem medo de errar, que se Saul tivesse se submetido, nós iríamos chamar Jesus de filho de Saul, não de filho de Davi. Como diz isso, pastor? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 13:13. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Às vezes a gente lê e não vê, mas precisa ler e ver, buscar para entender. 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Para sempre, ele ia reinar para sempre, as gerações dele iriam estar lá para sempre. Jesus seria filho de Saul e não filho de Davi, porque o projeto de Deus haveria de se cumprir, porque o Messias haveria de vir, porque aquele que esmagaria a cabeça de Satanás haveria de nascer para ser picado pela serpente no calcanhar, mas depois esmagar a sua cabeça. No entanto, seria através da linhagem de Saul. Mas como ele procedeu neciamente, ou seja, tolamente, neciamente, e o que é que ele fez? Não guardou o mandamento do Senhor, desobedeceu. Como ele desobedeceu, ele perdeu a bênção, ele abriu mão do que Deus tinha para ele. Saul foi escolhido por Deus, havia muito para fazer através da vida dele. Deus destinou o profeta Samuel para tomar conta dele, para ser o discipulador dele, para escolher ele, para ver, para ungir, para acompanhar, para dirigir. Era para ser o sacerdote do reino dele, porque naquele tempo, embora a promessa de Deus era que nós fôssemos reis e sacerdotes, mas isso é na nova aliança, no momento em que Jesus rasgasse o véu do templo. Mas naquela época, uma era a função de rei, outra era a função de sacerdote, e Samuel era o sacerdote, ele era o rei. Ele cumpria as funções do Estado sob a direção de Deus, recebendo os oráculos através de Samuel. Mas o que é que ele faz? Ele joga tudo fora, porque ele não tinha visão espiritual, porque ele não tinha entendimento, porque a fé dele era débil, era uma fé fraca, frágil. E aí o que é que aconteceu? Havia uma batalha, havia algo para fazer, eles vão para a batalha. Deus diz através de Samuel: manda ele esperar 7 dias. 7 dias. Nesses 7 dias, imagine, tudo começou a revirar. O povo se levanta, o povo briga, ele começa a ficar com medo de perder o reinado que Deus deu a ele. Ele não entendeu que ele não era fruto da escolha do povo, ele era fruto da escolha de Deus. O povo pediu um rei, Deus escolheu Saul, mas ele perdeu o foco. E no meio do caminho, quando o povo reclamou, ele achou que o povo tinha colocado ele lá, mas como o povo não colocou, o povo não podia tirar, mas quem colocou era Deus, e Deus podia tirar. E aí o que é que acontece? Ele tinha uma ordem:
espere, 7 dias eu volto, não faça nada durante esse tempo, e as coisas vão acontecendo, ele vai angustiando, não tem fé, não busca o joelho, e o que é que ele faz? Ele resolve tomar o papel do sacerdote e oferecer a oferta agradável, a oferta de manjares, a adoração, que seria o que deveria acontecer no final dos 7 dias ao Senhor, ele próprio, deixando de lado o sacerdote. Ele achou que Deus estava demorando. Este é um dos grandes problemas que revelam a fragilidade da nossa fé. Deus não se atrasa, Deus não é errado. A partir do momento que eu acho que Deus se atrasa, que Deus está demorando, eu estou simplesmente tomando o lugar de Deus e dizendo assim: se eu estivesse no seu lugar, faria melhor. E aí toma o lugar de Deus. Deus não divide glória com ninguém. Aquele que tentou tomar o lugar de Deus caiu dos céus com um terço dos anjos. E ele vai lá e resolve ele próprio oferecer os sacrifícios. E aí eu quero falar bem claro com você: ele não ofereceu sacrifícios a Baal, ele não ofereceu sacrifício a outros deuses, ele ofereceu sacrifício a Deus, e ofereceu sacrifício segundo a lei. Pegou o melhor cabrito, o melhor bezerro, a melhor ovelha, separou tudo que tinha de melhor e apresentou a Deus aquilo como uma oferta, fez o sacrifício. Mas como aconteceu com Caim, Deus não aceitou o sacrifício dele. E quero lhe dizer aqui, Deus está muito mais interessado em quem sacrifica do que no sacrifício que ele entrega. Aleluia, Deus. Tem gente que está dando muito e não vale nada. Tem gente que está dando pouco e Deus se agrada. Lembra daquela viúva no templo, que da sua pobreza deu tudo, enquanto que os fariseus da sua riqueza davam em excesso. E Deus se alegrou com a oferta da viúva, não porque ela deu pouco, ou porque ela deu tudo, mas porque ela tinha o coração de adorador. Oferta de adoração é dada por adorador, e o adorador, ele precisa viver o que ele diz fazer. Saul estava completamente fora do projeto ali, totalmente fora do propósito. O sacrifício dele não foi aceito. Deus queria o coração dele entregue, Deus queria a obediência. Lembre que Deus fala que Davi era o homem segundo o seu coração. O que Deus queria ali é que Saul fosse segundo o seu coração, e o que Deus quer de nós é que sejamos segundo o coração dele. Ele quer o nosso coração, ele quer os nossos pensamentos. Coração, a gente fala de mente, pensamentos, vontades, tudo para Deus. Não adianta dar, não adianta entregar como se estivesse achando que vai comprar Deus, porque não vai. Deus quer o seu coração, quer a sua obediência. Aparentemente estava tudo correto, aparentemente Deus ficaria satisfeito, mas Deus não ficou satisfeito. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 15, 22, você está no 13, vai por 15, no verso 22, nós vamos entender Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Ele achava que o sacrifício era melhor ou maior do que a obediência. O que Deus quer de nós é a obediência. O que Deus esperava dele era a obediência, e ele jogou tudo fora. Agora não acho que Deus é um Deus intransigente. Vai dizer, mas não é possível, que foi apenas um errinho dele, que ele deu uma vacilada e perdeu tudo. Não foi isso não. O que Deus está falando aí é completamente
associada à obstinação dele, à conduta reiterada de agir mal. Você sabe que mentir não é de Deus. Você sabe que o pai da mentira é o diabo, mas você mente. Você sabe que na palavra de Deus está escrito: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas você continua a falar pornografia, você continua a dar palavrão, você continua a se meter na roda dos escarnecedores, falando coisa de segundo, terceiro, quarto, quinto sentido. Você continua defraudando o nome de Cristo com as suas condutas. E você acha o quê? Que isso não é obstinação? É por isso que muitos chegaram lá e Jesus falou em Mateus, no livro de Mateus: chegarão muitos diante de mim e dirão: Senhor, Senhor, que eu não me preguei, expulsei demônios, falei outra língua, falei o que foi. E ele vai dizer: aparta-te de mim, não te conheço. Porque o que nos faz reconhecido são as nossas ações e os nossos pensamentos. É muito mais o que fazemos no escuro e outros escondido do que o que fazemos às claras, quando todo mundo vê. Deus queria o coração de Saul, não o sacrifício, não o dízimo, muito embora fosse importante sacrificar, mas da forma correta. Tem um bocado de gente que está pondo em risco a sua salvação e afetando as suas gerações. Obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel 15:23 diz: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele foi obstinado, ele foi rebelde, continuava agindo da mesma forma errada. Olha só, eu não sou pastor de andar com cajado, dando cajadada em ninguém não, nem é objetivo isso aqui, é a palavra de Deus. Deus me tocou para trazer essa palavra à igreja, porque nós temos que ser sarados. Se eu não for curado, eu não curo. Se eu não for liberto, eu não sou instrumento de libertação. Se eu não ando na verdade, eu não posso levar verdade. Se eu não ando na luz, né? Se meu coração é treva, todo o meu corpo será treva. Então eu tenho que trazer a palavra como a palavra está. Não podemos viver uma vida dúplice. Chega de viver uma vida dupla, de ser uma coisa num lugar e viver outra coisa em outro lugar. Isso não está lhe afetando somente não, vai afetar seus filhos, vai afetar seus netos, mas vai lhe afetar também. Saul não se arrependeu dos erros, continuou fazendo o que queria, mesmo pedindo perdão, mesmo dizendo que se arrependia, ele voltava igual, fazendo tudo a mesma coisa. Você sabe o que aconteceu? Ele foi rejeitado. Abra aí 1 Samuel 15:26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Você está brincando com o quê? Você está rejeitando a palavra de Deus e acha que Deus não vai lhe rejeitar? Ah, mas Ele é Deus, Ele não rejeita. Ele não rejeita o trigo, mas se você é joio, vai ser queimado. Amém? Ou não amém? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. De repente vem um silêncio sepulcral, né? Mas é a palavra de Deus, nós temos que entender isso. Todo mundo botou na cabeça que Saul era a pior coisa que existia, que Saul foi colocado ali para ser o trampolim para Davi. Não, Saul era um crente igual a nós, que jogou tudo fora por causa da sua obstinação, da sua teimosia. Agora sabe o pior? É que a escolha de Saul afetou não só a ele, mas toda a geração. Veja aí o verso 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Ou seja, a partir dali
o reino seria dele, os filhos seriam príncipes, da linhagem dele viriam reis. E olha que o rei dos reis viria dessa linhagem, mas o Senhor rasgou o reino das mãos dele, tomou tudo. Temos que ter entendimento sobre o efeito geracional das nossas escolhas. Nossas escolhas, sejam elas naturais ou espirituais, elas estão interligadas. A desobediência de hoje, a obstinação de hoje, que é a reiterada escolha pela coisa ruim, pela coisa má, começa a nos afligir hoje, mas vai repercutir na nossa geração futura, dos nossos familiares. Você quer ver uma coisa? Às vezes você pergunta assim: por que meu filho é assim hoje? Não vai perguntar a Deus, não. Vai botar seu joelho no chão e vai ver qual o motivo dele ser assim. Eu, graças a Deus, consigo ver nos meus filhos os meus erros. Graças a Deus, não. Por que eu digo graças a Deus? Porque eu já passei do tempo de querer enterrar o lixo. Eu quero botar isso para fora para que Deus traga cura. Eu vejo em cada ação dos meus filhos os meus erros marcados nele. Me arrependo, mas peço graça a Deus para que mude. Peço misericórdia a Deus para que Deus transforme. Peço para que, da mesma maneira que Deus me curou por causa dos erros dos meus pais, Deus possa curar meus filhos por causa dos meus erros. Tem efeitos, tem efeitos. Agora não adianta esconder: ah, porque ele é assim por sua causa. Vá ver como é que você foi, como pai, como mãe, onde você falhou, porque Deus não falha. Nós não acreditamos em reencarnação, porque se acreditasse não ficava fácil. Ah, ele reencarnou, isso é coisa que está vindo aí, ó, de lá de não sei de onde. Mas a gente não acredita. A cada um é dado viver apenas uma vez, depois daí vem o juízo, está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 9. Então não tem outra coisa. Ele aprendeu a ser assim em casa, seja pelas nossas ações, seja pelas nossas omissões. Nós é que temos que resolver isso com Deus, e o primeiro passo é assumir as nossas falhas, para corrigir, não fazer como Saul, que queria empurrar, sacrificar, ter uma aparência de santidade, tomar o papel até do sacerdote, ao invés de prostrar-se e dizer: Senhor, como Davi fez, Senhor, Salmo 51, Senhor, pequei, eu errei, o meu pecado destrói os meus ossos, são pesos sobre mim. Olha a diferença do coração. Ponto 3 e último: Saul reinou tanto quanto Davi ou Salomão, mas a sua geração pereceu. Vou dizer de novo: Saul reinou tanto quanto Davi ou Salomão. No entanto, as gerações de Davi e de Salomão permaneceram. A geração de Saul foi exterminada. 2 Samuel 9, de 1 a 3. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado dos pés. Veja só, né? Olha a tragédia da casa de Saul. Foi morrendo todo mundo, foi acabando todo mundo em pouco tempo. E o último que restava ainda era deficiente físico, aleijado dos pés. Mas Davi reinou 40 anos. Abra aí 1 Crônica 26, 27. 1 Crônicas 26, 27. 1 Crônicas, deixa eu ver essa 1 Crônica 26.
Não é 1 Crônica 26. Eu anotei errado o jogo aqui. Segunda. Acho que é a primeira. Deixa eu ver, só tirar essa dúvida aqui. O tempo de reinado de Davi foram 40 anos. Para a gente não perder tempo por causa do horário, mas eu anotei errado aqui. Mas Davi reinou 40 anos. Salomão também reinou 40 anos. 2 Crônicas 9:30. 2 Crônicas 9:30. "40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel." Salomão também reinou 40 anos. Saul reinou 40 anos. Abra aí Atos 13:21. Atos 13:21. Então eles pediram um rei, e Deus lhe separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, Saul reinou 40 anos. Deus não tirou o reino dele, tirou espiritualmente a unção, a promessa, a dinastia, mas ele continuou reinando. Ele reinou igual a Davi, ele reinou pelo mesmo tempo de Salomão. No entanto, o reinado dele foi um reinado estressante. Ele viveu o tempo todo em guerras, em conflitos. Ele viveu o tempo todo fugindo da ideia de Davi como um novo rei escolhido. Ele viveu uma vida terrível e morreu de uma maneira terrível. Ele suicidou. Saul suicidou ao final de 40 anos. Ele se lançou, 1 Samuel 31:4, ele se lançou sobre a espada quando viu que ia ser levado preso. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos me traspassarem e escarnecerem de mim. Porém o escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Um homem que foi o escolhido de Deus, pedido a Deus, foi estabelecido como rei. Todas as promessas de Deus estavam sobre ele, mas em razão das escolhas dele, ele termina da pior maneira possível, inclusive suicidando.